Se a justiça amanhã decidir o contrário, que valeu o que aconteceu no sábado, que de fato ele é o vencedor, para mim não tem o menor problema. Nós vamos fazer a transição. Uma entrevista ou uma live no canal Super Papo Vascaíno, qual eu faço parte lá do professor Mariotti e a galera. Lá amanhã tem live às 9 horas, 21 horas, eu vou estar lá com certeza. Você que quer curtir, canal Super Papo Vascaíno, política e futebol, muito bom canal. Então, uma live lá, o presidente Alexandre Campelo falou que não participaria das eleições se elas fossem online. Realmente, ele honrou com o compromisso que fez no canal e não participou das eleições que fizeram aí de forma online. Em uma entrevista coletiva que ele convocou, ele também assumiu um compromisso e falou o seguinte, que se a justiça reconhecesse o candidato Leviciano como presidente eleito no dia 7, no sábado do dia 7, ele não tinha problema algum em assumir um compromisso de transição com o candidato Leviciano. Pois bem, a liminar do Mussa caiu e o que vale é a eleição do dia 7. A do dia 14 caiu por terra e a do dia 7 foi confirmada. Então, o candidato Leviciano é o presidente do Vasco, tanto que ele comemorou ontem, ele sabe que juridicamente ele está embasado para isso. Agora espera uma postura do presidente Alexandre Campelo, que prometeu que vai ajudar nessa transição pacífica e passar o bastão para o candidato Leviciano. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, do canal Vascaíno do Cerrado, gravando um vídeo aqui depois de uma live, bacana live no canal do meu amigo Léo Lacerda, no canal Na Torcida Vascaína. Um abraço também pro Paulo do Império Vasco Forever, um cara que sempre foi parceiro aí, pra galera que gosta de curtir os canais do Vasco aí, a gente tem que prestigiar os canais vascaínos. Amanhã tem uma live importante, por isso eu tô gravando um vídeo agora. A live é meio-dia. Antes eu quero pedir para você que curte o canal, deixa o joinha. E para você que tá chegando a primeira vez, se inscreve, compartilha, tem um @Vascaíno do Cerrado. Tamo junto. Amanhã essa live ao meio-dia com o candidato eleito Leviciano. Ao meio-dia no meu canal, imperdível, ele vai falar sobre muita coisa. É a primeira live depois de ele eleito, ele foi uma promessa que ele fez ao canal, a galera que curte o canal. Então amanhã ele vai cumprir essa promessa, a primeira live depois de eleito presidente do Vasco, confirmado o Leviciano como presidente do Vasco, e ele disse que vai trazer muita novidade, vai falar sobre reforços, vai falar sobre essa transição com o presidente Alexandre Campelo, que a gente começou o vídeo aí até falando. O homem quer trabalhar, o homem quer ajudar o Vasco agora. Ele falou aí que ele podia esperar até janeiro aí e tirar umas férias e esquecer um pouco esse ambiente hostil e esperar para receber o Vasco em janeiro, dia 19 de janeiro, que o Campelo tem até o dia 15, mas o presidente eleito pode tomar posse no dia 19, então ele podia esperar, mas não, ele quer trabalhar, ele tem muita coisa para trazer para o Vasco, aporte financeiro para poder ajudar o clube agora, e já jogadores já conversados, já bem adiantados. Inclusive amanhã na live ele vai revelar mais um jogador que está quase negociado com o Vasco, que é seleção brasileira, jogou na seleção, jogou Copa do Mundo e tá quase tudo certo para vir para o Vasco da Gama. Amanhã a gente vai apertar ele para descobrir que jogador é esse. O Balotelli, a gente falou aqui na live, ou eu dei essa informação, de que o Atlético Mineiro tá querendo tirar ele do Vasco, ele tá fechado, ele quer jogar no Vasco, só que essa situação dessa transição tem que acontecer logo, senão a gente vai perder o Balotelli. O Balotelli, lógico, o cara é jogador, ele vive de proposta, de dinheiro, e o Atlético tá chegando e quer levar ele para lá. Ele tá aguardando essa transição, esse imbróglio político na justiça para poder vir para o Vasco da Gama. Então é importante que se resolva essa situação e que o Leviciano já comece a trabalhar uma transição junto com o Campelo, para que ele possa trazer esse reforço para ajudar o Vasco da Gama. Inclusive ele fala isso no vídeo, na entrevista que ele deu coletiva no canal.
real, mas o fato é que nós encontramos os recursos para fazer o Vasco voltar a ser o maior clube de futebol da América do Sul. Nós teremos com esses recursos capacidade de pagar as nossas dívidas, fazer um time forte, muito melhor do que o do Flamengo já para o ano que vem, fazer o Vasco ser um ator capaz de disputar títulos e queremos começar esse trabalho imediatamente. Não quero esperar esse imbróglio judicial ser resolvido, não quero esperar a posse no dia 19 de janeiro para começar a ajudar o Vasco. Quero começar a ajudar o Vasco a partir de amanhã. Então esse foi o sentido da minha mensagem para o doutor Alexandre Campelo, dizendo a ele: Campelo, eu tenho os recursos, eu tenho inclusive vários reforços alinhavados para o Vasco, porém eu não quero mencionar nomes nenhum sem antes ter a oportunidade de conversar com o diretor de futebol, com o treinador, com a comissão técnica, com o capitão do time, com o elenco, para que nós juntos possamos entender quais são realmente as dificuldades que o elenco está tendo hoje, para que a gente possa efetivamente, com o apoio do elenco, com o apoio do treinador, com o apoio do diretor de futebol atual, trazer os recursos e os reforços que farão o Vasco sair dessa posição incômoda que se encontra novamente na tabela do Campeonato Brasileiro, que é o 18º lugar. Bom, agora sem demorar, vou mostrar aqui uma entrevista coletiva do presidente Alexandre Campelo falando desse mesmo assunto antes de ter rolado essa eleição de sábado agora, online. Ele fala que tinha uma decisão do ministro que se ela caísse, ele ia sim trabalhar essa transição com o candidato vencedor, que seria o Leveciano. A partir daí, eu troquei algumas informações, mantive um diálogo com ele por WhatsApp. Não vou aqui revelar o teor, mas de certa forma mostrei para ele o meu entendimento de que não existe uma decisão, a gente não sabe ainda se valeu, se não valeu. Quer dizer, se eu tivesse que analisar dessa maneira, eu diria que não valeu, porque existe uma decisão do ministro suspendendo a decisão anterior, que em última análise foi que provocou essa eleição. Então, embora eu não seja advogado, eu entendo que é como se não tivesse existido. Se a justiça amanhã decidir o contrário, que valeu o que aconteceu no sábado, que de fato ele é o vencedor, para mim não tem o menor problema. Nós vamos fazer a transição no momento oportuno. No momento oportuno. Segundo o estatuto, o meu mandato vai até o final da primeira quinzena de janeiro. Óbvio que a gente não vai esperar o dia 15 de janeiro para fazer a transição. A gente, algumas semanas antes, vai começar a passar, né, todas as informações, vai trazer o presidente eleito aqui para que ele tome pé, vai receber a sua equipe e tudo mais. E eu acho que é até de bom senso que algumas decisões se discuta com o presidente eleito. Afinal, o que a gente mais quer é que o Vasco continue com a sua vida tranquila, que continue se recuperando desse endividamento, que os projetos que nós colocamos em prática, que eles sigam, porque, acima de tudo, nós todos aqui somos muito Vasco. Então tá aí, chegou a hora de separar os homens dos meninos. Se você é muito Vasco, se a galera que tá ali tá dizendo que é muito Vasco, então abram as portas para uma transição pacífica, para passar esse bastão de uma forma pensando no Vasco da Gama. O cara tem um projeto legal, ele ganhou as eleições, caiu a liminar que
que invalidava a eleição do dia 7, então ela passou a valer. Então receba o novo presidente, comece a trabalhar aí uma transição legal em prol e em bem do Vasco da Gama, porque eu vejo muita gente aí falando em ser legal, falando em ser bacana, falando em pensar no Vasco e só pensando em si, só pensando no eu. O presidente Alexandre Campelo, como eu falei, fez um trabalho aí de 3 anos, um alicerce para que o próximo venha plantar e agora a gente partir para buscar títulos. Então eu espero que ele tenha esse discernimento, esse entendimento que é hora de passar esse bastão e que tem que ser o mais rápido possível para a gente não perder jogadores importantes como o Balotelli, que o Atlético Mineiro está querendo levar. Amanhã, meio-dia, no meu canal, não percam uma live extremamente exclusiva com o Levenciano, novo presidente do Vasco. Um grande abraço, saudações vascaínas e conto com vocês lá na live no meu canal.